Beleza. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Apresentação. Eu fiz rapidamente aqui, peguei as redes sociais do Guma, né? Bem, pessoal, bem-vindo aí a um evento do Guma, né? É o primeiro evento do Guma que eu estou organizando. E conta aí com a presença do Aral, né? A gente trabalhou um bom tempo lá no Banco UBS, né? Trabalhou anos aí nesse mercado financeiro. Depois ele se apresenta mais, né? Mas o Guma, ele é um grupo de metodologias ágeis aqui do Rio Grande do Sul, né? Tá associado, conectado ali a Sucesso, né? A gente tem umas redes sociais, eu ainda tô vendo, né, quais canais utilizar, né, porque eu estou assumindo faz pouco tempo a coordenação do Guma, né, mas eu recomendo seguir ali no LinkedIn, Guma-RS, né, e aí ficar atualizado ali dos eventos, né, e das parcerias que a gente vai estar fazendo aí, né. Bom, o Guma é um grupo, né, ele é um dos mais antigos ali da Sucesso, né, eu acho que ele está com 21 anos, né, ele nasceu aí para falar, né, fazer encontros, né, sobre metodologias ágeis, né, e fomentar essa comunidade, né, em volta do tema, né. Hoje, né, a gente está com essa composição na organização, né? Eu estou como coordenador, o Aral está como membro ativo, né? Apoio e na organização também. Tem o João Machado, o Jaderson, que ele estava como coordenador e agora ele passou o bastão para mim, né? E o Daniel Wildt, que é um dos fundadores do Guma, né? Ele ainda segue apoiando e ajudando, né? Deixa eu ver se eu consigo passar. Eita, peraí. Deixa eu admitir aqui. Bom, a gente faz parte da Sucesso, né? A Sucesso, até tem o QR Code aqui do site da Sucesso, né? Ele tem, a Sucesso ajuda diversos grupos de usuários de diversos segmentos, né? Tem de front-end, tem de métodos ágeis, que é o Guma, né? Tem de testes, tem de segurança. Então, quem tiver interessado em outros temas, né? Acesse lá o site da Sucesso. Peraí. Bom, aqui um encontro do Guru RS, né? Que até o Daniel participa aqui, né? Aqui o grupo do Goofers, que é o de front-end. Então a gente faz isso, né? Então quem tiver interessado em ajudar em alguma frente lá da Sucesso, em algum grupo, né? Pode entrar em contato com os coordenadores e que será bem-vindo, né? Depois eu vou passar o link aqui quando o Aral estiver falando, né? Mas aqui tem um QR Code, né? Para participar a um sorteio de um ingresso, né? No evento do TDC. A gente é um evento oficial do TDC e com esse QR Code aqui vocês podem estar concorrendo ao ingresso na faixa, né? Aqui também tem um outro QR Code que concorre a 10%, ganha 10% no ingresso, né? Podem usar esse código aqui que vai ter esse desconto de 10%. Já falando do próximo evento, a gente vai ter um happy hour, né? No dia 19 de dezembro. Então tá aqui também já fica todos convidados, né? A gente vai estar organizando no dia 19 no Gastrobar, um encontro para fazer um bate-bola ali, uma dinâmica bem legal. Inclusive o Daniel vai estar puxando essa frente lá nesse evento, né? Eu acho que é isso, pessoal. Fica aí a minha introdução aí. Aral, se tu já quiser puxar compartilhar aí a tela com o pessoal e começar a fazer aí os primeiros passos, as primeiras provocações aí sobre o tema, que é um tema bem provocativo, né? beleza. Vamos lá. Fique à vontade. Deixa eu compartilhar a tela.
Tá compartilhando aí, gente? Não, eu parei. Pode compartilhar. Tu não Não, eu conseguiu? tô. Peraí. Deixa eu ver. Quem pode compartilhar? Todos. Agora eu acho que tu vai conseguir. Agora foi. Oi? Agora sim. Ok. Ah, deixa eu só pegar aqui uma coisinha. Vou compartilhar com vocês. Hum, Eu não sei como que eu compartilho aqui um link. O link pode colocar aqui no chat, que daí a gente acessa. É que o link sumiu. É. O chat sumiu para mim. Eu te mandei aí o link, o Tá, deixa eu. Será que WhatsApp, só, se você só eu quiser. consigo? Peraí, de repente só eu consigo, né? Vocês estão conseguindo pegar o link aí, o chat, ô pessoal? Deixa eu pegar aqui. Não tô conseguindo copiar também. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar aqui. É, Obrigado aí pela presença de todo mundo, né? A gente está no Esquenta TDC. Aí, antes da gente começar, eu não sei se eu consigo ver o chat de vocês aqui, mas eu queria que vocês se apresentassem aí, me dissessem de onde vocês vieram, qual é a função de vocês, para a gente se conhecer um pouco aí. Então, boa noite, vou começar. Trabalho na auxiliadora predial, na equipe de TI de sistemas. Hoje sou analista de implantação, também atuo como Scrum Master da equipe. Então, estou neste aprendizado e evolução aí de metodologias ágeis no nosso time. Legal, Marcelo. Prazer. Pois é. Mas alguém, o pessoal pode escrever também, tá? Não precisa ficar Deixa eu ver. tímido aí. Tem o Marco, tem o Marcelo já se apresentou, tem o Alexandre. Eu posso me apresentar aqui. Meu Beleza. nome meu nome é Alexandre Rosa. Eu sou supervisor de TI na Unimed Central de Serviços de Canoas, né? E Legal, atuo então toda a área de TI lá da Unimed Central, internamente também em atendimento a clientes externos. legal. Prazer, Alexandre. Prazer. Então vou eu aqui também, sou Marco Antônio Schwertner aqui, sou colega aí do Marcos, trabalhamos juntos. Conheço um pouco aí do trabalho dele, mas é sempre bom ter outras perspectivas, né? Eu sou diretor de produtos na Interprocess, a gente atua na área da saúde, nichado aí na área da oncologia. Então a gente tem sistema próprio para oncologia, né? Só um Legal. detalhe, eu acessei ali o link do Miro, aí ele Hum, pediu que não tem, disse que não tem acesso. Aí não sei se tem que liberar, hum, Marcos. Aí Não eu sei. cliquei no Request Access. Uhum. Não sei. Depois a gente dá uma olhada aí. Beleza. Então é isso. Beleza, vamos lá. Ah, ok, legal. Agora eu queria ver com vocês, qual a expectativa de vocês para esse encontro aqui, né? O que que fez vocês chegarem até esse evento? Alguém quer compartilhar ideia? Marcelo, Alexandre. Acho que eu posso começar comentando que Ele já tá numa roda de justamente conversa aqui. Fiquem à vontade, tá? É até melhor. Eu gosto mais assim.
Essa É, questão é muito interessante do porquê que a agilidade vai além dos métodos, das ferramentas, né? É muito simples, digamos assim, a gente ir atrás de uma metodologia, das melhores práticas, tentar implementar, mas eu acho que o grande desafio, o maior desafio é a cultura das pessoas, da equipe, da empresa, de estarem abertas a entrarem novas ferramentas, novos métodos, se transformar em volta disso. Eu acho que isso, Legal. independente de como a gente tenta implementar a parte técnica, as teorias, acho que a cultura da empresa pode ser o maior fator aí de maior desafio, né? Legal. É isso aí, Marcelo. Acho que é esse caminho mesmo que a gente vai traçar. Mais Bom, alguém? eu posso colaborar também. A minha Uhum. expectativa é, uma vez sendo da área de TI, que é uma área muito relativamente comum da utilização e aplicação de métodos ágeis. Aí estamos falando Uhum. realmente também focado muito em metodologias. Então, para mim, justamente a minha expectativa é entender, abrir minha mente em relação à expansão desse conceito para o restante da empresa, que não, em regra, tem menos familiaridade ainda com esse tipo de conceito aí a ser aplicado. Uhum. Legal. É isso aí. A direção. Quer arriscar alguma coisa aí, Marco? Claro, claro. Eu acho que não sei qual é a idade aí dos colegas, mas eu me sinto um pouco, cada vez mais assim, eu tenho uma certa história na TI, na área de desenvolvimento de software, então eu vejo assim, até na interação com o Marcos, o quanto esses, vou dizer assim, não são talvez dinossauros, mas o pessoal mais das antigas, né, na área de desenvolvimento, o quanto eles podem, sim, ajudar, mas também atravancar a implantação, né? E até muito a ver com cultura, né? O quanto a gente, apesar de, eu digo por mim mesmo, tá? Experiência própria, apesar de entender, mas na hora de aplicar, na hora de tomar uma decisão, um caminho, às vezes tu volta para as origens, né? Pro, sei lá, pro waterfall ou para algum outro método não tão nada ágil, né? Então acho que isso é Uhum. uma coisa interessante também. E eu achei interessante também os colegas trazerem aí sobre uma empresa, né, entendendo como os seus outros setores como clientes, né, e a gente que lida com clientes externos também, quanto é difícil, às vezes, quando um cliente pede uma proposta e um projeto grande diz, eu quero saber qual é o prazo final de entrega. Nossa, para mim, o quanto isso é totalmente contraproducente à metodologia ágil, né? O simples fato de ter que fazer um orçamento, né? O que que isso, se a gente consegue lidar, como lidar com essas situações, né? Uhum. É, legal. A gente não vai chegar nesse ponto, assim, né? Vamos trabalhar um pouco mais a parte organizacional da empresa em si. Mas esse é um ponto interessante também, de como é que você vende agilidade. A gente, há um tempo atrás, a gente já tinha esse problema de como vender agilidade, e hoje eu acho que continua o mesmo problema. Não evoluímos muito com isso. Mas legal, muito bom. Bom, a ideia então, né, como vocês já direcionaram ali, a ideia é a gente falar um pouco de cultura mesmo, né? Que a gente vai um pouco além dos frameworks, um pouco mais da técnica, né? Essa aqui é a ideia. E então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Marcos Aral. Minha jornada profissional na área de TI começa em 1997, então já sou bem velhinho. Eu já passei por todas as áreas praticamente de desenvolvimento. Fui desenvolvedor analista, líder técnico, PM, SM, Agile Coach, já dei treinamento do PMBOK, de Scrum, já trabalhei com PMO. Então,
já tenho bastante experiência em várias áreas aí. E também temos de áreas também, eu já trabalhei com pequena, média, grande empresa, já trabalhei com gado, cavalo, apostas, prefeituras, corretora de valores, né, bancos e hospitais e clínicas. Inclusive, agora, né, como o Marco já falou, eu trabalho na Interprosa, sou diretor de operações de lá. E lá a gente tem um sistema, um RP, né, o nosso carro-chefe é um RP para clínicas de oncologia. Bom, eu me considero um agilista, né? Minha história começa em 2007 com agilidade, quando eu comecei a ler alguns artigos relacionados com o tema, e eu comecei a perceber eles tentavam responder questões que a gestão de projetos tradicional não conseguia responder, ou que deixava a gente na mão. E eu comecei a me engajar nisso, né? Comecei a estudar XP, depois o Scrum, depois Kanban, Lean, e sempre percebi que aqueles pontos de falha da gestão de projetos tradicional, do desenvolvimento de software em si, é, que, que, que não tinham resposta antes, né? Esse pessoal estava tentando trazer resposta. E, e desde então eu acredito que agilidade é a melhor forma de trabalhar com projetos que envolvem complexidade, né? E no caso, gente é a coisa mais complexa que a gente tem, né? E, e aí então, vamos então direto aí no assunto, né? Por que ser ágil, né? O que leva as empresas ou as pessoas a pensar em agilidade como benefício para a empresa? E aí, ah, já que a gente está em poucas pessoas, a gente nem vai precisar usar o Miro, talvez. Vamos abrir a Uhum, conversa aqui, né? pode ser. Eu queria saber de vocês assim, o que leva vocês a pensar em agilidade? Por que ser ágil, né? Qual que é o benefício que vocês veem na empresa de vocês de trazer agilidade? Bom, eu, podendo aqui me expressar, Uhum, eu só remeto a uma coisa, a entregas mais rápidas. uhum, Né? legal. Resumindo, seria isso aí, né? Conseguir ser mais efetivo nas entregas de uma maneira mais rápida, né? Então, essa é a ideia. Eu acho que não só da área de TI, mas também poder visualizar nas outras áreas como eles também podem ah, também conseguir esse mesmo tipo de resultado. Uhum, legal. Boa. Alguém mais quer arriscar aí? Não sei Ah, se meu áudio está aberto. Pode falar, Marco. Depois eu falo. eu penso em talvez assim um processo mais enxuto, menos pesado, especialmente quanto à demanda de documentação, né, desde os requisitos iniciais até o processo de desenvolvimento, né, eu entendo que vai convergir aí com um processo mais rápido, mais ágil, de fato, mais rápido do que um tradicional waterfall lá, e com realmente com produzindo coisas que têm valor, né, na prática, seja para o desenvolvimento, seja para o que vai ser entregue como produto final, né? Legal. Então, Boa. Mais alguém? O Marcelo falou? Eu ia colocar a mesma coisa que os colegas aí, cara. Eu acho que Uhum, é a questão mesmo de entregas mais rápidas, né? De valor mesmo para o cliente. Eu acho que isso uhum, também gera uma boa visibilidade de valor, de entrega de produto. legal. Boa.
Você falou um termo bem importante, que é valor. Então, vamos falar bastante sobre isso. Entrou o Cauê aí, não sei se é o Cauê que eu conheço. Quer se apresentar aí, Cauê? Ou quer ficar quietinho? Pode ficar quietinho Oi, tudo também. bom? Sou eu sim, da Interprocess ali. Sou o Cauê, Legal. colaborador do suporte ali da Interprocess. Ah, legal. Eu ia falar de valor também, né? Mas eu acho Uhum. que agilidade, né? É todo mundo caminha junto também, né? É todo mundo na mesma linha, né? E, e saber, né? Das dores, né? Tanto dos usuários, né? Tanto das suas áreas, né? Então, eu vejo uma questão bastante de governança também aí na questão ágil, né? Todo Sim. mundo está na mesma linha para conseguir um objetivo comum, né? Então, eu acredito que algumas coisas também institucionais são importantes, né? Como o OKR, né, Oral? Uhum. E Sim. outras coisas que englobam como um todo, né, a empresa. Então, não adianta também uma área, né, se dedicar a ser ágil, né, e adotar a cultura ágil, né, sendo que todo o resto não acompanha, né? Então, essa área ficaria uma ilha no meio Uhum. sem muito o que fazer, assim, sabe? Então, eu acredito que todo mundo tem que estar na mesma, caminhando junto, né? Eu acho que Uhum. é uma coisa bem importante, né? Legal. Caminhar juntos é uma coisa, é um ponto importante. Legal. Bom, eu criei um slide aqui para dizer alguns pontos, né, dos benefícios que para uma empresa, né, que a agilidade acaba prometendo, vamos dizer assim, né? Então, a primeira aqui está relacionado com uma maior capacidade de adaptação e resposta à mudança, né? Então, o que que isso significa? Vamos dizer assim que as características, né, e as práticas da agilidade, eles permitem que que a empresa em pouco tempo consiga fazer uma mudança de rota, né? E consiga antecipar e moldar um futuro próximo, né? Então, a gente consegue, com consistência, né, fazer essa mudança. Então, a gente se torna mais resiliente e se torna mais adaptável. Outra promessa da agilidade, ela é a entrega de valor contínua e mais rápida, né? E aí, aqui entra um ponto importante, né, relacionado com o valor. A gente não entrega só mais rápido, mas a gente entrega o que realmente importa mais cedo, né? Essa, essa, é o, essa é a velocidade que a gente dá, né? Que vamos tirar desperdícios ou coisas que não agregam valor e vamos entregar valor logo, né? Esse é o ponto talvez mais relevante assim da, da agilidade como resultado. Uma outra promessa que a agilidade dá é a melhor qualidade do produto e redução de risco. Esse aqui é um ponto que eu acho que internamente para a empresa ela é muito importante, né? Porque quando você está sempre inspecionando o seu código, né, que é uma dos requisitos da agilidade, né, quando você está praticando TDD, quando você faz integração contínua, né, quando você tem feedback contínuo, né, constante do cliente, tudo isso faz com que a qualidade do produto em si ele fique mais consistente, né? E, ao mesmo tempo, a gente reduz retrabalho, reduz risco, né? Porque a gente está continuamente testando aquilo. Essa é uma palavra importante, que é a gente está sempre testando, né? A gente formula uma hipótese, né? E a hipótese é a funcionalidade que a gente está construindo, depois bota lá em produção para ver é isso mesmo que a gente precisava fazer, aí o mercado responde, né? Dizendo, é isso mesmo que a gente quer, ou não é isso que a gente quer, a gente consegue pivotar ou continuar. E aí a gente vai, com um pouquinho, a gente vai fazendo coisas mais
complexas e mais, só que ao mesmo tempo com mais qualidade. Em oral, tem aquela máxima que é testar rápido para falhar rápido e ver outra alternativa para um novo caminho, né? Então, É, isso exatamente. tu diminui o risco, né? Por causa Uhum. do tamanho daquela de uma frente que tu faz, né? Então, É, conseguindo diminuir o tamanho do risco, né? Em testar rápido, né? Porque testando rápido. tu falha rápido, não que tu tenha o objetivo de falhar, mas a falha Uhum. também faz parte do processo, né? Uhum. É isso aí. Na hora que você falha, você sabe onde errou, né, e corrige rapidamente. É, É, desculpa, complementando aí vocês, o custo também é menor, né? Quando tu falha mais cedo, né? sim, com certeza. Porque quanto mais longe, né, do desenvolvimento ali o erro é pego, mais caro ele fica para corrigir, né? Esse é um ponto importante também. Legal. Esse aqui, né, o maior engajamento e motivação da equipe, eu acho que esse aqui é um ponto muito importante da agilidade, né? É trazer a equipe para perto, né? Fazer com que as equipes se tornem mais autônomas, né? Com um propósito claro, né? Com liberdade para inovar e tornar elas engajadas, né? E isso vai fazer com que elas sejam mais produtivas. E o engajamento eu acho que é uma coisa importante porque quando você, como time, se importa, né, com o que está sendo feito, você cuida melhor daquilo, né? É ao contrário, assim, de você ter um desenvolvedor de fábrica, né, que recebe uma atividade, você faz contanto que o resultado seja aquele, tanto faz o código que você escreveu. Então, uma equipe engajada, ela provavelmente vai cuidar melhor do seu código, vai cuidar melhor da sua arquitetura. Da, da... Ó, eu acho que entrou o Daniel aí, Daniel. Se quiser falar alguma coisa Opa, aí, a gente é uma roda de conversa, sabe? Vamos Então, lá. É, então, assim, não tem formalidade. A gente está é, acompanhando o Aral aí, mas a ideia é estressar, né? É debater aí o tema, né? Porque a gente prometeu algo, né? E provocou um pouco, né? Mas a ideia é essa troca mesmo, né? Então, fica à vontade aí, bem-vindo aí. Tava Boa. falando de ti, né? Bem de ti aí, desses anos todos do Guma, né? Tem uma história toda aí do Guma, né? E fique à Tranquilo. vontade aí de interagir e bem-vindo, né? Tranquilo. Não, vamos indo. não, Vamos puxando as ideias, a gente vai trocando ideia. Boa legal, noite. boa, Perfeito. beleza. Bom, dando continuidade aqui, o que mais que a gente tem, né? Transparência e alinhamento aprimorado. Eu imagino que transparência, ela é um resultado, na verdade, da agilidade. Você, o que significa essa transparência, né? É você ter a visibilidade constante do progresso, né? Do, de ponta a ponta, né? Da alta gestão até a operação é, e e acompanhar o progresso, né? E até, inclusive, né, os impedimentos e os problemas, as falhas. E, isso estando sempre claro, faz com que a gente tenha uma, uma capacidade de resolver eles mais rápido. E aí isso acontece com uma comunicação clara de objetivos estratégicos, né? Garantir que, que que o caminho que a gente está remando tá de acordo, né? Todo mundo está de acordo com isso. E aí isso faz com que qualquer tomada de decisão de qualquer nível ela esteja baseada nessa transparência, né? Nesses dados que a gente tem. Né? O Oral, isso, às vezes, alguns times, né, eles estão tão preocupados em metas e resultado que acabam passando em cima de muita coisa e isso acaba gerando pouca transparência, né? E às vezes impactando no resultado final do produto, né? Porque talvez na ansiedade de entregar alguma coisa,
eles passaram por algumas etapas, né? Então isso não foi tão transparente, né? Então, um resultado que tu esperava um resultado e acaba dando outro e gerando outros problemas porque não foi transparente, né? Então, o quanto a transparência é importante nos times de produtos, né? Porque se não tiver Sim, certo como está acontecendo, né, e para onde está indo, né, sendo direcionado, isso pode impactar muito, né, tanto a empresa, tanto no sim. produto, né? Uhum. É, isso aí. Bom, e uma última coisa aqui, né? Foco no cliente e geração de real de valor. Esse é um ponto crucial, assim, para agilidade, né? Se você não tem foco no seu cliente, né? Ou não tem foco no propósito da sua empresa ali, você você está fazendo o quê, né? O que você está construindo? Então, você coloca o cliente no centro dos processos, você vai garantir que você tenha produtos e serviços desenvolvidos de forma que resolvam problemas reais, que gerem valor tangível ali, né? Ó, tá resolvendo esse problema aqui desse cara aqui. E aí você evita desperdício de construir alguma coisa que ninguém quer ou de ir para uma direção que ninguém está esperando. Então, bom, gente, esses aqui são os pontos, né? Vocês veem que aqui está mais ou menos alinhado com o que vocês já falaram sobre o que vocês esperam da agilidade. E, mas assim, será que é isso que as empresas realmente procuram? Né? Porque isso aqui é o que a agilidade promete. Mas qual é a realidade? Né? Eu vou mostrar aqui alguns mitos relacionados com agilidade. Depois eu queria que vocês trouxessem aí mais ideias que vocês veem de coisas que as pessoas acham que é agilidade. Bom, a primeira coisa aqui, né, é fazer mais rápido. Né? Então, muitas empresas elas veem agilidade como se fosse uma, um pozinho mágico ali que você põe ali e aí as coisas vão ser mais rápidas. É como se fosse um turbo para os processos que eles têm. Eu imagino que essas empresas elas estão esperando que a agilidade resolva os atrasos, né, os prazos perdidos, projetos que não terminam nunca, e aí com isso vai resolver esses problemas aí. É lógico que a velocidade é importante, né? Mas como eu falei no começo ali, não adianta ser rápido, né? Ele tem que ser rápido no que importa. Então, tem um ingrediente a mais aí, que não é ser rápido por ser rápido, mas é entregar o que importa, né? E aí, se você entrega o que importa, você está entregando valor mais cedo, né? Acho que esse é o, essa é a diferença. Outro mito que a gente vê muito é essa coisa de colocar frameworks, né? Tá, eu vou usar Scrum, vou usar Kanban, né? Isso significa ser ágil. Então, eu botei Scrum aqui, então eu sou ágil por causa disso. Só que você implementa esses pacotes, né? Papéis, artefatos, só que você não, não, não incorpora a mentalidade, os princípios. E aí a coisa fica desviada, né? A gente mantém princípios não ágeis, né? Vamos dizer assim, e aí você transforma esses frameworks em controle, né? Sei lá, em um processo industrial com um nome diferente, né? Você faz um Scrum, só que você não entrega valor, você entrega partes, ou você entrega pedacinho das coisas que você não consegue entregar.
né? Aí você vai fazendo um monte de sprints até chegar um momento que, agora eu tenho uma release. Aí você entrega a release. Então, você manter a mentalidade, você simplesmente você mascara o seu processo com um nome diferente. Então, então eles não resolvem, né, efetivamente o que você precisa. Os frameworks, sim, eles são importantes, né, são valiosos, só que você precisa ter a mentalidade, né, junto. Ah, uma outra coisa que a gente ouve bastante, né, é que ela é uma solução departamental. Esse aqui eu acho que é o que a gente mais vê, assim, vamos botar agilidade no time de desenvolvimento. Só que o resto continua com a mesma mentalidade, a mesma forma de trabalhar. Então você faz uma otimização local, né? O time de desenvolvimento entrega, a cada 2 semanas está entregando funcionalidade e tal. Só que as áreas subjacentes, elas continuam com processos tradicionais. Então, você acaba perdendo essa agilidade que a gente criou, né, dentro do desenvolvimento, ele se perde no fluxo, né, na entrega de valor. Então, a, sei lá, a área que está demandando, está criando as funcionalidades, as necessidades ali, ela não está ligada com valor, ela está ligada com, sei lá, interesses das áreas, né, das diretorias. Então, elas criam lá as funcionalidades para entregar coisa que uma diretoria tal precisa, mas que nenhum Oral, cliente está precisando. não querendo te interromper, mas eu já vi situações assim, às vezes de gestores, né? Brigando, não, peraí, Brigando. brigando porque, não, peraí, como é que tu vai passar na minha frente, sabe? Eu tô aqui esperando há um tempão, como é que tu faz isso, sabe? E eu já vi Uhum, muito isso acontecer, às vezes uma briga de sim, ego, assim, sabe? Entre as é, áreas, né, que não se conversam, e às uhum, vezes gera muito conflito, né, por interesses políticos e aquela coisa, quem vai conquistar dominar, né? Sendo que, cara, a gente está numa corporação, né? uhum, Ninguém ganha, no final ninguém ganha e ninguém vence, né? Se não estiver jogando junto, entendeu? é, Então é, é uma miopia, assim, às vezes esses conflitos que acontecem, né? De um querer entregar antes do outro, né? uhum, E volta o que a gente falou no início, né? Não estão caminhando junto, né? é, Então, isso se a aí. empresa não está caminhando junto, ela não está sendo ágil, né? Uhum, Ela está vendendo algo que ela não é, né? Então Sim. acontece bastante, né? A briga de poder, né, cara? A É a briga de briga de poder. poder. Se uhum, a briga de poder, quem realmente importa tá perdendo. Exato, é, exato. é isso aí. Então E isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Hoje estava um muito amigo comum. meu, pô, tu vê lá, fulano, a empresa aí passou por um layoff agora recente. Eu falei, o que adiantou brigar tanto por poder se ela tava na lista do próximo, né? O que vai fazer? Só ainda não chegou na vez dele, né? É mais ou menos isso. Então, então assim, é tanta briga às vezes que a maioria esquece do que é importante, né? Isso que é a pior coisa, né? A agilidade, talvez até fazer uma provocação, né, para todos. Será que a agilidade morreu? Ou as pessoas que se perderam nela ou esqueceram a forma de ser ágil, né? É uma provocação, né? Eu, Eu não eu, diria cara, que. eu vou dizer Pode pra falar. você o seguinte, gurizada. Nós estamos em 2025, tá? Eu comecei nessa brincadeira em 2003. Às vezes eu olho e eu me sinto enxugando gelo. Eu Eu olho e penso também. assim, porque vamos lá, cara, a gente não tá. Quando alguém me fala assim, eu não acredito em métodos ágeis, eu falei, cara, é a mesma coisa que me dizer que não acredita em ciência, entendeu? Porque quando a gente fala de métodos ágeis, a gente não tá falando de colar post-it, a gente tá falando de Uhum, teoria das filas, a gente tá falando em melhoria contínua, pensamento Lean, a gente tá falando de revolução industrial, a gente tá falando de uma série de bases
que a gente não deveria discutir mais. Porque elas são, cara, para querer discutir fila. É isso que a gente está discutindo. Então, eu não sei se eu prefiro priorizar assim ou de tal jeito. Cara, é fila. A gente está escolhendo qual é a estratégia de avançar numa fila, Uhum. né? É melhor Priorização. entregar agora ou depois? Puxa vida. O que que gera satisfação do cliente? Pergunta para ele. Né? É. Prefere no prazo ou mais barato? O que que ele quer? É aquela coisa, né? O Rio Grande do Sul não cabe dentro de Porto Alegre, né? Tipo, não existe como tu colocar algo maior dentro de algo menor, né? Então, É. tem Tem que coisas que são priorizar. tangíveis e tem outras que não, né? Então, falando de metodologia, não sei se cabe aqui, toda metodologia tem uma função que é central, né? Conectar as pessoas, né? É fazê-las interagir, é fazê-las conversar. Se ela conseguiu cumprir essa missão, ela foi com sucesso, né? E Boa. opa, acho que pode continuar aí, Arão. Não sei se eu te interrompi. Não, não, mas a conversa tá boa aí. Eu só complementar, né, que essa parte de, de otimização local, ela também prejudica o outro lado, né? Não, não só a entrada, mas a saída dela também, porque vamos supor que você estava num time de desenvolvimento super ágil ali, entregou, cada 2 semanas está entregando, só que o time que faz a homologação, né, que vai botar isso em produção, ela não tem esse timing, não tem essa necessidade de entregar. E aí junta 2, 3, 5 releases e aí bota em produção. Né? Aí, pensando no todo ali, no fluxo de valor, você está levando uns 5 meses para entregar alguma coisa. O que adiantou você ter um time ágil lá que entrega uma release a cada 2 semanas? Bom, então, essa é a questão, tá? Da solução departamental aí. E eu fiquei meio reticente de colocar esse cara aqui, mas eu já ouvi recentemente pessoas falando sobre isso. Então, apesar de eu achar um absurdo ainda pensarem desse jeito, mas ainda tem, né? Então, agilidade é não ter documentação ou não ter planejamento. Esse é um ponto também que eu até queria botar na roda para ver na bolha de vocês, né, se isso ainda é uma coisa que se fala ou não. Mas a percepção comum é que, né, agilidade é improvisação, né, que a agilidade não precisa documentar nada. Isso provavelmente vem da interpretação errônea sobre adaptabilidade, né? Ou até aquela premissa lá do manifesto, que é software funcionando mais do que documentação abrangente. Software funcionando é mais do que software abrangente, mas não quer dizer que não tem. A gente está falando aqui de planejamento adaptativo, né? A gente sabe que o plano inicial ela é uma hipótese e que ela vai mudar. O ambiente vai mudar. Então a gente precisa fazer documentação que gera valor, que seja útil para aquele momento ali, mas que não é que não tenha, né? Então, sei lá, eu achei até importante colocar isso aí porque eu achei há um tempo atrás que isso não existia mais. Né? Pelo jeito tem ainda. Como é que vocês estão vendo agora com o lance das IAs? Porque me parece que a questão da documentação agora meio que virou um ponteiro assim também, que é como é tão fácil gerar documentação, é, a gente gera documentação de um jeito. Eu tenho visto pelos meus projetos, assim, os pessoais principalmente, assim, que o README era às vezes a última coisa que eu prestava atenção e, cara, o READMEzinho tá sempre atualizado lá com as coisas. O que é bom, né? Nesse caso é bom. Sim, nesse Mas, caso. mas eu penso assim que esse lance da IA, para quem se dava ao luxo de não precisar de documentação nem de planejamento,
meio que, né? Porque tu tem que ter track do que tu tá inventando nas IAs, tu tá documentando em algum lugar aquilo, seja Uhum, numa issue, no GitHub, no Gira, em algum lugar. Olha, isso aqui foi o plano que eu pedi pra IA implementar. Tipo, uhum, sim, valida isso. Então eu tenho essa sensação, assim, mas a discussão que eu trago sempre quando vem esse papo da documentação é muito num livro, um livro bem antigo, do Scott Ambler, que fala sobre modelagem ágil, sabe? Que uhum, é, cara, quais artefatos realmente vão fazer sentido, em que grau de granularidade vai fazer sentido, né? uhum, A gente tem aquela história do modelo C4, né? Que são as várias sim, hierarquias lá. Tem gente que não precisa chegar no grau mais granular lá da coisa, porque não faz sentido. Aí vai olhar o código direto do que tá pegando ou coisa assim. uhum, Então, também acho que tem tudo isso, né? Da gente como equipe poder estabelecer o mínimo, né? Por exemplo, eu trabalhei num contexto de empresa que eram equipes espalhadas pelo mundo. Bom, não vai ser português a documentação, tem que ser no idioma que vai ser possível de ser entendido pela galera. Então a empresa tinha como base o inglês, então é inglês, beleza. A gente vai usar tais e tais artefatos, tais documentos, beleza. A gente se compromete a atualizar eles de forma, né, frequente e contínua, beleza. Né? Ah, não, esse documento aqui é mais difícil. Eu lembro, até nessa mesma empresa aí, tinha um documento que era gigantesco o documento, era cheio de coisa. E aí, quando eu olhei aquele documento, eu pensei, cara, eu perguntei para pessoa que era responsável, né? Mas precisa ser assim? Ele, não. Vocês dizem o que que vocês querem tirar, o que que vocês querem colocar, né? uhum, E aí a gente ajusta, a gente padroniza o template de vocês, documenta que o processo de vocês agora usa esse aqui como referência e beleza. Quantas pessoas te pediram para mudar isso nos últimos 10 anos? Ninguém. Então, às vezes tem esse lance a gente pergunta, a gente fica indignado com o negócio ou a gente aceita o status quo, né? Porque eu acho que o normal muitas vezes é isso, a gente aceita o que tá ali, né? E não questiona, e não tenta pensar diferente. Obviamente, existem lugares que nem dão a chance da gente perguntar se dá para mudar, né? é. Então, aí também tem aquela coisa, quando possível for, não esteja mais nesse lugar. Né? Porque não dá para dizer a pessoa assim, você tá achando ruim, muda. Cara, Uhum, já é dia 2 já deve ter os Pix ali piscando para vocês, dizendo me pague com uhum, desconto, entendeu? Então, não é assim, né? A gente querer mudar trabalho muitas vezes, né? Então, esse é um lance de, muitas vezes a gente digamos, negociando, né? Essa estrutura aí. e eu acho que a gente precisa sempre estar negociando, né? Acho que é uma coisa de mentalidade mesmo, de você, não estou satisfeito com isso aqui, será que não dá para mudar? Né? Será que isso aqui realmente é útil, é importante? E sempre questionar isso, né? Às vezes não vai funcionar, mas muitas vezes você traz essa mudança só com esse questionamento. Eu estava conversando com o Aral esses dias, né? E o que que é agilidade, né? Imagina pessoas no meio de numa ilha no meio do oceano, né? E elas precisam sobreviver, né? E aí elas se encontram e escrevem numa pedra, né? Ó, é exatamente isso que a gente tem que fazer para sobreviver, entendeu? Então a gente coloca, fazendo essa metáfora, ou enfim, esse exemplo, trazer para as empresas, né? Cara, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte. Ou tu se organizam de uma forma que sair vivos dessa, ou estejam sujeitos a falhar, né? Miseravelmente, né? Então, é uma questão de vida ou morte. Eu acho que é isso que é agilidade, cara. É de vida ou morte. Então, assim, se as empresas não se organizarem, não ter uma mentalidade ágil, elas vão falhar miseravelmente. Não, é assim, é normal falhar, né? Inclusive, é o processo de agilidade falhar, né? Mas se não trabalhar de uma forma estrutural, a empresa pode falhar mesmo, né? E falir, né? Porque enquanto ela está aqui vendo processos e coisas que ninguém está mais vendo, né?
o mercado mudou, as coisas mudaram, a IA chegou, sabe? A velocidade é outra. E ela tá lá há 10 anos atrás, pensando se tem que usar, se mudar a cultura ou não, né? Ou se a forma que ela sempre fez é que dá certo, né? Então, ela não tem espaço para mudança, entendeu? Então, assim, eu trago para esse exemplo, né? A empresa está no meio de uma ilha e se ela não organizar, ela vai afundar. Então, é essa provocação, né? Sobre agilidade que eu falei com o Aral, né, antes do evento, e que eu acho que era muito interessante falar, né? Porque não é questão de ser ou não ser, é uma questão de vida ou morte, né? Mas eu acho que isso conecta muito. Eu tava, cara, olha só, um almoço de domingo. Perigoso, né? Entrar em certos assuntos em almoço de domingo. Mas alguém começou a falar sobre qualidade de carro. E, e aí começaram a falar isso, falar aquilo, não sei o que, tal. Eu disse assim, cara, Aí alguém começou a falar bem da Toyota, né? Aí eu trouxe uma discussão assim, cara, não foi magia. Não é magia. Existe uma questão de disciplina, né? Diz que no Japão não tem 5S, né? Só 4S, né? Que tu não. Tipo, como assim manter a disciplina? Qual é qual é a dificuldade, né? Então, então, tem uma questão que a gente pode trazer de cultura já presente, de disciplina, etc. Show de bola. Mas o sistema Toyota de produção, ele existe e ele toma forma e ele se demonstra efetivamente bom e positivo para aquele processo todo lá, por uma questão de um pós-guerra, um país destruído, eu ter uma finitude de recursos para poder competir com um mercado que, sei lá, pega a história da Toyota, eles não produziram na história dele o que a Ford produzia no mensal. E essa série de questões e tal, e ao longo do tempo, né, os caras fizeram lá o livro, A Máquina que Mudou o Mundo. Eles fazem os projetos de estudo lá, trazendo aquela parceria que teve da Toyota com a GM. A GM deu a pior fábrica Uhum. para a Toyota gerir, e aí os caras foram lá e tornaram a fábrica mais efetiva, com a menor quantidade de automação entre todas as fábricas americanas e tal. Então tem uma questão ali de consistência e interatividade no processo, né? Eu estou sempre tentando melhorar de forma incremental, e mas cara, aquele componente de operar na restrição, ele te ajuda a entender as histórias, né? Então eu brinco muito com as equipes, né? Quando eu vou atuar, quais são as nossas restrições? O Wagner trouxe o lance do vamos escrever numa pedra aqui. Eu prefiro escrever num papel, rasgar a cada 2 semanas e a gente montar as regras novas, adaptando o que tá rolando, porque, né? Porque vai mudar, vai mudar. Ah, tava tudo certo. Uma pessoa saiu de férias, quebrou o time. Opa, temos que saber agora como é que a gente opera quando alguém sai de férias, né? O Uhum. planejamento tava massa, mas aí teve uma pessoa sair de férias, depois outro saiu de férias, depois outro saiu de férias, aí não entregamos no prazo que a gente estabeleceu. Opa, então não é seis, são 5 pessoas que eu tenho que considerar para pensar na divisão do trabalho, porque sempre vai ter alguma em férias ao longo do ano, né, na média. Uhum. Então, são ajustes, adaptações que a gente vai fazendo para o trabalho, né? E então acho que esse entendimento da natureza, do que está no ambiente, da natureza do trabalho, tudo isso vai compondo, né? A gente vai conseguindo trazer isso para o dia a dia. E saber que isso é vivo, né? Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a galera, quando começa os papos de planejamento de longo prazo, assim, ah não, a gente vai planejar agora, e magicamente não vai, cara. Né? Planejamento, ele se reflete em intencionalidade diária, né? Tu tá Uhum. dizendo aquilo que tu quer e o que tu não quer e tá trabalhando em conjunto, assim, então. É por isso que eu brinco muito quando eu vou falar de agilidade, quando em alguma definição que eu faço vai aparecer a palavra atitude, entendeu? Não fala Sim. proatividade, às vezes a proatividade é um inferno, cara. Uma pessoa não conhecedora do que faz proativa é a pior coisa que Ixi. pode existir no sistema, entendeu? Então, não, seja proativo se conhecedor você for daquele
contexto ali. Ele assume. Se você quer ser uma pessoa proativa e não tem conhecimento, vá parear com alguém que tem o conhecimento. Aí você aproveita para aprender sobre aquilo, né? Então tem tudo isso. Ah, então tu não gosta de pessoas proativas? Eu prefiro escolher as preguiçosas, confesso a vocês, tá? Se você puder montar um time rodeado por preguiçosos, eu monto, cara. Essa é a minha lógica, tá? Pera no Posso só fazer, processo. só fazer uma consideração. Eu falei o exemplo da pedra, mas é o que tem na mão, né? Pode ser na areia, pode ser. Areia. Areia é bom, É, toda vez que chove a gente repensa. Boa. já muda, né? Mas é o que tem na mão, né? É, boa, boa, Não que boa. seja, mas é algo que exista um consenso, né? De Sim, que precisamos sobreviver, precisamos sair daqui, né? É é. mais nesse sentido, não que fica aquilo ali registrado blockchain, né? Tipo, para sempre, né? Sim, Não. sim. Boa, É, as coisas mudam o tempo todo, né? Uhum, boa. é isso aí. Bom, legal, gente. A gente está indo na direção que eu estava pensando mesmo, tá? Ah, no final das contas, né, adiantando aqui, a minha tese é que a empresa é um organismo vivo, né? E com isso a gente precisa saber lidar com ele. Precisa estar sempre revendo, estar sempre se adaptando, né? A gente como empresa, né? E individualmente a gente tem que saber lidar com isso o tempo todo. Não existe um método que você implantou e vai funcionar para sempre, né? Se existe um método que vai funcionar hoje, amanhã você vai ter que ver se vai funcionar, né? Depois de amanhã, talvez não funcione mais, vai ter que bolar uma outra coisa, né? Esse é o grande problema das empresas, né? Elas acham que botou aquele negócio lá, vai funcionar para sempre. E aí, que na verdade, o que você deveria fazer é criar um processo, um mecanismo de você estar sempre atualizando aquilo, sempre revendo, reestruturando, e esse que talvez seja o mais importante. Bom, gente, vamos seguir aqui. Eu estou ansioso para chegar lá no último slide ali, então eu vou um pouco mais rápido ali para a gente poder discutir essas questões aí, tá? É, entraram mais convidados aí, o João. Quer falar alguma coisa aí, João? É uma roda de conversa, tá? E Rian também, né? Podem falar, Marcelo, Alexandre. Alexandre, né? Isso. Fiquem à vontade Legal. aí de falar. Bom, vou dar seguimento aqui. Eu vou passar rapidinho esse slide aqui, porque assim, isso aqui é exatamente o que a gente tem conseguido, né? É o que a gente implantando agilidade, qual o resultado, o que acontece com quem está implantando, né? Então, é, eu vejo muito acontecer isso aqui que a gente já está falando, que é agilismo de fachada, né? Você implanta metodologia, você implanta framework, mas não muda a mentalidade, não muda princípio, né? E aí você enxerga isso quando você, vamos supor, você implantou Scrum, tem todas lá, todas as cerimônias, você tem todos os papéis, só que aí você se encontra numa daily, e aí você entra na daily pensando, tá, deixa eu pensar aqui o que que eu fiz hoje, deixa eu ver, tem algum impedimento? Não, não tem nenhum tipo de impedimento, amanhã eu vou fazer tal coisa. E você não ouviu ninguém falar. Chegou na sua vez, você vomita isso aí, eu vou fazer isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, não tenho nenhum impedimento e para amanhã eu quero fazer tal coisa. E aí, logo em seguida, você chega e fala assim, onde que eu vou almoçar hoje? Acho que eu vou chamar o João para almoçar, que eu preciso conversar sobre tal assunto. Será que o restaurante tal está aberto? Ou vai ficar muito cheio hoje? Aí acabou a daily, você não ouviu ninguém, né? E para quem que você falou o que que eu estou fazendo e o que que eu tenho que fazer até amanhã? Para quem que você falou? Falou para o time? Se você falou para o time, acho que você está indo na direção certa. Agora, se você falou para o PO, você falou para o Scrum Master, que é a última pessoa que está interessada nisso, né? Talvez você esteja trabalhando ali numa, num framework oco,
né? Sem- O que que uma daily, né? Só para a gente ficar mais ligado assim, o que que uma daily deveria fazer, né? Ele deveria ser um momento em que o time se encontra para coordenar os trabalhos, né? Para ver como é que a entrega ou o valor que vai estar sendo trabalhado está sendo construído, né? Se a gente vai entregar isso bem, se tem alguma coisa que será que está fugindo do caminho, né? Isso falar como um time, né? Falar como interessados na entrega que está sendo feita. Vamos supor que aí, assim, esse mesmo time ali, a gente tem as retrospectivas. A gente está fazendo retrospectiva a cada 15 dias, está lá, todo dia, todo mundo aparecendo ali. Só que se você não tem coragem de falar problemas do time, né? Você não tem espaço para falar de coisas que você está vendo errado no processo, né? Se você não se sente engajado de alguém sugerir alguma coisa e você falar, pô, legal, vamos fazer, né? Então é uma retrospectiva cargo cult. Não tem por que estar lá. Product Backlog, por exemplo. Ah, tá. O que é uma retrospectiva, então? Retrospectiva deveria ser um momento em que você faz melhoria contínua, né? Então você tem que estar olhando o processo, tá? Nosso processo está legal? Está faltando alguma coisa? Podemos incrementar mais isso aqui, porque é isso aí que vai dar uma melhoria em tal lugar, ou vai dar uma métrica interessante para a gente saber se a coisa está funcionando ou não, né? Isso deveria ser uma retrospectiva. Aí o Product Backlog. Se você está com o Product Backlog, que é uma lista de desejos, né, e desejos inflexíveis, né, que são requisitos que você tem que implementar, você também está com uma metodologia oca. Por quê? Porque o Product Backlog deveria ser um artefato vivo, né? Priorizado, repriorizado todo o tempo, revisto, onde você tem a oportunidade de identificar funcionalidades novas para os clientes ou identificar melhorias que você possa fazer. Então, se o Product Backlog é uma lista de requisitos que você vai ter que implementar numa sequência, numa prioridade X lá que o PO vai te dar, né? Talvez signifique que você também está num cargo oculto. Uma outra coisa que acontece que é o que a gente falou, né? Agilidade confinada, que são as ilhas de excelência, que já falou. Cultura do herói, né? E esse aqui talvez seja um ponto bem oculto mesmo, né? Que é você está numa empresa em que você, né? As pessoas falam, não, você tem liberdade aqui é tudo transparente, a gente tem, a gente aceita erros, mas no fundo estão sempre te cobrando, né? Cobra por funcionalidades, cobra quando você erra, ou quando você demora, ou quando você falha. Então, isso faz com que você tenha uma cultura de medo que tá por baixo dos panos ali. Só que É, todo mundo sabe, né? Todo mundo entende que aquilo vai acontecer. E aí o que que vai acontecer? A empresa ela não você não ousa, né? Você não não tenta, não faz experimentos porque pode falhar e aí você vai ser culpado por isso. E então você se afasta, né? o Oral, e tem é bem engraçado isso, né? Às vezes as empresas, né? Eu estou generalizando aqui para não, né? Mas te incentiva, não, tem que falar, tem que participar. Aí quando tu fala alguma coisa, tu vira o perseguido, né? Porque a empresa, ela quer ser alguma uma coisa, mas de fato ela é tão enraizada em problemáticas né? Coisas que não evoluíram internamente que tu
quando tu traz coisas, ou tu vira chato, ou tu vira um cara sem noção, ou, pô, não deveria ter falado isso, né? Então, assim, Uhum, algumas empresas te convidam ser mais participativo, a falar, a jogar, uhum, tipo, não, cara, vocês estão errados, entendeu? Vocês vão cair no precipício ali, logo ali em seguida. Não, peraí, tu é um. Não é assim, né? Enfim, o cara vira um tem um perseguido, né? negativo. É, até o negativo. Então, muitas empresas, eu chego a um ponto que é muito interessante, eu acho que vale o debate. A maioria das empresas são muito reativas, né? Então, assim, espera acontecer o problema para fazer uma ação de fato. Só que muitas vezes isso pode ser tarde demais, né? E Uhum, isso, cara, enfim, é um problema bem grande, inclusive, né? é isso aí. Uma outra consequência, né, dessa cultura de medo aí é que se você é um especialista em alguma coisa, olha só o fluxo que vai, o looping que vai acontecer, né? Se você é especialista em alguma coisa, você sempre é chamado para resolver aquela coisa. E aí, como você resolve, ninguém ousa resolver também, porque não quer testar. Então, só você resolve. E aí as coisas, e aí como você tem experiência, né? Você ganha mais experiência porque está resolvendo. Então, você se torna mais especialista, você se distancia dos outros, os outros não querem, não ousam fazer aquilo porque pode dar merda, né? E aí e aí esse cara começa a ter excesso de trabalho, né? E aí começa a falhar porque tem excesso de trabalho, está cheio de coisa para fazer, não dá conta de tudo. E aí ele cai naquele ponto de, puta, você não é mais competente para fazer isso. E é mandado embora. Bom, enfim, estou inventando coisas assim, mas eu queria que vocês entendessem esse feedback, né? Esse fluxo, esse ciclo de feedback que acontece, né? Se você não faz, você continua não fazendo, então você continua sendo medíocre, e quem faz cada vez mais, se especializa, se torna cada vez mais especializado e se diferencia do resto, né? Então isso faz com que a empresa como um todo, pensando na empresa como um todo, ela se paralise em termos de inovação, em termos de melhoria, né? Porque quem não faz, não faz, né? Continua não fazendo. Quem faz está sobrecarregado e aí se foca cada vez mais naquele ponto, não tem como inovar porque ele está muito ocupado, né? Então tem os muito ocupados, tem os que não sabem fazer, né? E a empresa fica estagnada ali. Esse é um ponto bem chato, assim. Aí, esse é um outro ponto, né, que a gente já estava falando sobre a liderança, né? Eu imagino assim, se a gente está numa liderança média, né, que entende a agilidade, entende que você precisa é, integrar todo mundo, entende que existe um fluxo de valor, né? Só que se a liderança acima dela não entende isso tudo, vai tudo por água abaixo, porque como ele não entende, então assim, tá, mas por que você quer trabalhar com o setor ali de análise, de priorização? Faz aí o seu, né? Você está otimizando aí a sua área, então é isso mesmo isso que a gente quer, né? E não consegue entender que não adianta nada você otimizar essa área aqui se você não otimizar a anterior e não otimizar a posterior, né? O fluxo inteiro de valor. Então, eu acho que liderança é um ponto bastante, é um obstáculo bastante grande para efetividade da agilidade, né? E porque então, que tipo de líder que eu preciso ter, né? Precisa ter um líder que fomenta colaboração, né? Que delega, né? Que dá autonomia, né? Que fomenta a tolerância ao erro, né? Fomenta aprendizado, que entende que a empresa precisa estar capacitada a prosperar na incerteza e na complexidade. Não adianta você esperar que tenha um planozinho certinho, que tudo vai acontecer daquele jeito ali, né?
E as lideranças elas precisam aprender a ser, talvez esse seja o nome da liderança servidora, né? Precisa aprender a ser, a, a trabalhar as pessoas, né? Ser coach das pessoas, ser mentor das pessoas, mais do que criar um plano e mandar, né? Ah, faz isso, agora você faz isso, agora você faz aquilo, tal. Que é a cultura que a gente recebe, né? Que a gente recebeu da, dessa mentalidade industrial, né? Comando e controle, planos bem elaborados, coisas desse tipo aí. Um outro ponto que eu acho que é importante também, né, que às vezes pode distorcer, aliás, não é que pode, ele acaba distorcendo, né, que são as métricas. Se utilizar métricas com uma mentalidade X, a mesma métrica pode te levar a comportamentos limitantes. Por exemplo, a velocity de um time. Se você usa ela com uma métrica de produtividade, fudeu. Né? Por quê? Porque a velocity de um time, como produtividade, significa fazer mais em menos tempo, né? Que é exatamente a métrica que a gente usa para medir, né, uma, uma máquina uma linha de produção. Né? Quanto mais você ocupa aquela máquina, mais ela vai produzir. Mas aí, assim, então tá. A velocity, então, como é que ela tem que ser medida? Né? Como é que você tem que enxergar a velocity? Ela é uma medida do time, uma medida de projeto, de planejamento. Né? E só, não é de produtividade. É de você dizer assim, tá, nossa capacidade aqui é de fazer 15 X, né? 15 coisas. Mas é para você planejar só sprint, né? Uma coisa assim. Se a gente conseguiu resolver as 15, legal, vamos botar 16, né? Essa é uma decisão que o time tem que tomar. E não, vocês fizeram 15, então vamos botar 16. Né? Não é. Então é a conduta, né? A atitude das pessoas é que precisa mudar, não exatamente a meta. Né? Então, é nesse ponto que eu acho que é importante a gente entender. Às vezes, você colocar uma métrica com uma certa atitude, ela pode distorcer todo o comportamento, né, do sistema como um todo. Eu acho que tem que ter sempre um propósito, né? Se não, vai para qualquer lugar e tu faz qualquer coisa e é encheção de linguiça, né? O propósito acho que é o ponto principal, né? Em vez de você se pautar em quantidade de coisas, né, ou de resultados, você tem que se pautar no propósito. Né? Vamos resolver o problema do cliente. Né? Vamos entregar o melhor sistema de oncologia que a gente pode ter. Então, é diferente, né, você falar uma coisa dessa do que você dizer, tá, time, temos que entregar 15 atividades por semana. Então, e aí, né, se o time tiver um ambiente ágil, ela vai perguntar, tá, mas 15 o quê? Né? Qual é o benefício do cliente com esses 15? Né? E aí você vai olhar, de repente você olha aqueles 15 lá, mas assim, olha, esses três aqui entregam muito valor. Vamos fazer esses três primeiro? Né? E aí você entrega valor para o cliente. Tem que fazer esses outros cinco? Não, o cliente não quer. Então, vamos pegar outras coisas. Bom, estou viajando aqui. Mas essa aqui são coisas que, eu, que eu acho que são importantes, né? Para a gente entender onde que falha, né? A agilidade aí. E, e aí, a gente está chegando num ponto da minha tese, né? Que é, o que precisa, então? Né? A gente já falou aqui no começo, falou de cultura, né? Precisa mudar a cultura. O que significa mudar a cultura? O que significa isso?
Então, eu estou trazendo aqui um pouquinho do que eu imagino que a gente tenha que mudar, que é uma mentalidade. Eu trago aqui a questão da mentalidade sistêmica. Todos esses problemas aí, eles convergem num ponto comum, que é a gente não enxergar a empresa como um organismo vivo, uma coisa que por si só ela acontece, né? Independente de individualmente de nós. Então, o pensamento sistêmico ele é a capacidade de ver o todo, né? De compreender as interconexões entre as partes, né? Reconhecer que os comportamentos do sistema, né, da empresa, não é uma soma do comportamento das partes isoladas. O próprio sistema, né, as próprias interações emergem, né, elas criam comportamentos que isoladamente as partes não teriam. Né? Então, esse é um ponto importante que ele não é fácil de absorver. Para a gente entender, né, os comportamentos do sistema, a gente precisa investigar padrões recorrentes, né, e agir na estrutura do sistema e não nas pessoas ou nas coisas, né? Ou ah, não adianta a gente reagir imediatamente a um comportamento, porque isso não vai gerar resultado, né? Ele vai simplesmente responder a uma coisa que você fez. Um, um conceito que é interessante na mentalidade sistêmica, no pensamento sistêmico, que são os ciclos de feedback, que é exatamente o ponto, né? Se você entende o ciclo de feedback ali, o ciclo de realimentação do sistema, você consegue agir no comportamento, você consegue mexer no comportamento, que, que é diferente de você querer dizer assim, tá, então vamos mudar a nossa métrica. A gente, em vez de fazer, a gente medir quantidade de, de atividades que são feitas, a gente vai mudar para quantidade de features que a gente vai entregar. Não adianta, né? O sistema vai continuar o mesmo. Só vai mudar a sua forma de medir. Enquanto que se você agir em cima de um loop de feedback, né, coisa como como que a gente interage entre nós, né? Qual é o nosso uma coisa evidente assim, qual que é o nosso gargalo? Onde que está o nosso gargalo? Como a gente faz para resolver o gargalo? Então aí a gente muda, né? A gente muda tempo, a gente muda comportamento, a gente muda a forma de lidar com as coisas, de controlar. E aí eu queria trazer algumas pessoas, assim, alguns pensadores aqui, só para a gente ter uma ideia mais bem vaga, assim, né, bem rapidona, assim, do que é o pensamento sistêmico. A primeira pessoa que eu trago aqui é a Donella Meadows. Ela é uma bióloga, foi uma bióloga, e trouxe muitos artigos relacionados com o pensamento sistêmico. Uma das coisas que ela trouxe, que eu acho que é bem interessante para nós, é os pontos de alavancagem. Então, o que ela fez um estudo dizendo assim, tá, quais são as coisas que a gente mexe no sistema que mais vão influenciar o sistema, né? Vão modificar o sistema. E aí é o que eu falei, né? Não adianta mexer em coisas superficiais, como números ou coisas assim. Se você mexe em coisas mais profundas, como qual o propósito desse sistema, né? Você consegue mover ele melhor, né? Mudar ele melhor. A gente tem um outro pensador que eu gosto muito, que é o Russell Ackoff. Ele falou sobre
como é que a performance do sistema ele, ele funciona. E ele fala muito de interação das partes, né? E não a soma das partes. Você influencia muito mais o sistema nas interações do que nas partes, né? Ou seja, não adianta eu querer otimizar o trabalho de uma pessoa, mas se eu trabalhar em cima da interação que ela faz com as outras partes do sistema, você consegue ter um resultado melhor. Aí um outro cara que vocês devem conhecer bastante, que é o Peter Senge, Ô, Marcos, né? Ele só trazendo escreveu. uma coisinha aqui, né? Tem uma palavra que a gente falou em algum momento aqui, que a gente usou o termo sobrevivência ou coisa do tipo, né? E Uhum, eu acho que quanto mais a gente vai entrando nesse esquema aqui, tem mais, tu tá trazendo várias aqui, né? A uhum, palavra que eu tento trazer sempre à tona, ela é sustentabilidade. Como que eu torno esse sistema sustentável? E aí, quando eu falo de sustentável, aí eu posso cair lá no Extreme Programming. A galera me perguntava que droga é essa aqui de Sustainable Pace? Que droga quer dizer isso aqui? A gente cai nessa estrutura aqui que é, cara, como é que tu garante que tu consegue ter um ritmo de entrega cadenciada, uhum. mas contínua, entendeu? Tipo, Sim. eu, eu, eu tenho uma estatística, deixa eu te atualizar ela aqui para te trazer o número atual. Hoje, 2 de dezembro, eu estou escrevendo há 701 dias. Porque eu não escrevo um livro por dia. Eu Uhum, escrevo uma página, talvez algum pouco, às vezes menos. Hoje eu trabalhei num poema, eu escrevi 3 linhas, mas eu fiquei meia hora pensando naquelas 3 linhas, e aí revisei um outro. Mas são 701 dias fazendo isso. Isso quer dizer que se uhum. eu, ao Constância. natural, eu produzo de 1 a 3 livros por ano, Uhum. sem fazer esforço. É. Não é que eu não faço esforço, mas ele tem uma cadência. E eu fazer software, às vezes, é muito isso, né? Eu produzir produtos Sim. com uma frequência, né? A gente vai conseguindo achar esse movimento da descoberta e da entrega, né? Uhum. É É, constância, sustentável, né? né? É Essa é a palavra. constância, né? Uhum. É isso aí. É Muito o trabalho legal. de formiguinha, né, o Daniel? Tu vai ali, bota um tijolinho, depois outro. É isso aí. Legal. Bom, Peter Senge, acho que você conhece, né, da Quinta Disciplina aí. Ele talvez seja um cara que tenha divulgado bastante essa questão, né? E ele fala de coisas que a gente fala bastante, né? Que é domínio pessoal, né? Ou seja, é a nossa capacidade de se comprometer com o aprendizado contínuo, né? Sempre está aprendendo, sempre está indo em cima, né? Modelos mentais, né? Que trouxe para nós lá a consciência de que a gente tem suposições e crenças e que elas não são verdades, né? Que você tem que buscar, né, uma capacidade de refletir sobre isso, desafiar essas suposições e crenças para saber o quanto que elas são concretas, né? E a gente vai ver que quase todas não são concretas. Fala de visão compartilhada, né? Falando de uma empresa ali, é, você quanto mais compartilhado você for a visão, né, da empresa, mais você vai conseguir engajamento das pessoas, sobre aprendizagem em equipe, né, de que o aprendizado não é individual só, né, você aprende coletivamente e o aprendizado coletivo é diferente do aprendizado individual. E finalmente ali o system thinking, né, que é o pensamento sistêmico, que é a capacidade da gente ver o todo, né, de entender as interconexões, entender os padrões e perceber que os eventos isolados eles são resultados de interconexões, né, de relacionamentos. Um outro cara aqui que é importante, que é o Eduardo Deming, né, que é o que o Daniel falou ali da Toyota, né, ele que fomentou essa ideia aí, né, de todo o sistema Toyota de produção. Ele traz ali, né, uma coisa que é básica para nós, que é o PDCA, né, melhoria contínua, e, e com isso ele revolucionou, né, a gestão, focando em sistema, variação.
melhoria contínua. E aí, por último, queria trazer uma coisa que é importante para nós, assim, que é dinâmica de fluxo. Eu não trouxe um autor porque ela veio do campo da matemática, né? Que ela estuda fenômenos de filas e os tempos de espera, né? E os sistemas, eles têm filas e têm tempos de espera e têm gargalos, né? Então, eu trouxe três pontos aqui relacionados com dinâmica de fluxo, né? Que é utilização elevada é inimiga do fluxo, né? Ou seja, se você quiser que um recurso fique trabalhando a 100% de ocupação, você vai ter fila, você vai ter gargalo ali. Por quê? Por causa da segunda parte ali, que é a variabilidade. Se você tem um sistema que funciona com nenhuma variabilidade, o que é impossível, né? Mas se a coisa sempre funciona assim, lá, vamos supor, apertar o parafuso, né? Você tem uma linha de produção lá e um cara fica apertando o parafuso. Sempre meia volta, né? Vai apertando. Isso não tem variabilidade, é sempre igual. Só que no momento em que eu tiver que apertar uma volta inteira, já tem uma variabilidade e você já criou fila, né? E aquela fila, se você está 100% ocupado, aquela fila não vai mais, né? Você não vai conseguir é, diminuir aquela fila. Ela ficou, porque você está 100% ocupado, você não tem tempo de recuperação. Então, essa questão da ocupação, ela é importante. A gente precisa pensar em fluxos, né, onde você tem ocupação que não é 100%, 80%, 60%. Então, lá, tem que pensar nessa questão. Principalmente com sistemas onde tem muita variabilidade. Variabilidade é tamanho da coisa, ou esforço para fazer, ou qualquer coisa que modifique o seu comportamento em cima dele, né? Às vezes ah, é, ah, é um sistema que opera 80% da capacidade com variabilidade, ele pode ter um tempo de espera ou uma fila maior do que um sistema que opera 60% sem variabilidade. Um sistema que opera 60% está tranquilo, só que não tem variabilidade, está sempre fazendo a mesma coisa, ela flui, né? Agora, se tem um sistema que tá 80% de capacidade, então ele está mais rápido ali, 20% mais rápido, só que tem variabilidade, cada variabilidade vai ter um tempo de recuperação e um tempo é, de switch, né, de mudança de Uhum. Mudança de comportamento contexto, que é. mudando de contexto que vai te foder ali. E aí você O... acaba gerando fila. Essa é a brincadeira, né? Aumenta, porque aumentar a vazão diminui a variabilidade. Aí também vem a importância da gente entender a natureza do trabalho que está envolvido em cada tipo de equipe, em cada tipo de processo, porque daí tu consegue brincar com essa questão aí, né? Então, por exemplo, tu querer que um time de... Um exemplo clássico. Tu querer que um time de suporte utilize Scrum para trabalhar, é pedir pra Não galera vai funcionar, né? enlouquecer, né? É. A cada dia vai vir uma coisa diferente, mudando a prioridade, querendo trazer alguma história, um cliente. E aí, Uhum. como é que, pô, já fizemos o planejamento da semana, como é que a gente Já. organiza? Não, o tipo das demandas vão ser diversas, né? Sim. Mas então dá para brincar com essas lógicas todas, né? Uhum. É. E é isso que eu queria trazer, tá, gente? Assim, não existe receita, né? Acho que esse é o maior ensinamento, assim, é que não tem receita pronta, né? Você precisa pegar esses princípios e fazer o seu, né? Montar o seu processo ali, né? Mas ele tem uma base, né? O que que a gente vai utilizar para a gente trabalhar isso, né? Você pode usar um framework, mas tem que entender o que que cada item daquele framework ele significa, o que que ele vai influenciar no seu processo. A agilidade, né, ela é que nem o X, né?
é único, né? Cada lugar vai se adaptar e vai criar formas de ser ágil, né? Então, ou cada experiência vai ser única, né? Em comportamento ali com algum produto, né? Então, agilidade é uma, digamos assim, é uma manifestação para em direção ao algo, né? Tipo, se organizar, né? Então, não tem fórmula pronta, né? A agilidade, É, ela vai ser construída, né, ao longo do tempo. é isso aí. A inteligência tem que estar dentro, né? E mais ainda, né? Se você constrói uma metodologia sua hoje e você tem uma engine, né? Um motor de melhoria contínua, ano que vem não tem mais nada a ver com o que você fez esse ano, né? Você vai ter mudado, mas você vai ter mudado o quê? Coisas que você está vendo ali, né? Ah, nós não funcionamos desse jeito aqui, ó. Precisa fazer uma mudança aqui. Faz a mudança, né? E aí você vai ver no ano que vem, você vai olhar para trás e vai assim, nossa, essa metodologia aqui não tem nada a ver com o que a gente tem hoje. E se foi melhoria contínua, é um processo muito melhor e mais adaptado à sua empresa do que era o que você fez ali no ano passado, né? Bom, aí, gente, o que que eu queria trazer aqui? Alguns pontos, né, sobre cultivar essa mentalidade. Eu vou já botar aqui os 5 aqui que eu quero, para a gente já conversar, tentar abrir uma roda aí. O que que eu olhei aqui, né? O que que eu acho que são importantes? É você olhar o todo, sempre, ponto a ponto. Enxergar o seu fluxo de valor e aí, dentro dele, você não criar silos, né? Não criar departamentos ali. Não, todo mundo vai trabalhar junto aqui, né? Nosso fluxo aqui tem uma entrada aqui que vem a partir do suporte técnico, isso vai entrar para a área de análise, né? Para análise de especificação, depois ele vai para desenvolvimento, depois vai para implantação e depois fica em produção. Esse é o nosso ciclo de valor, né? O nosso fluxo de valor. Se você colocar departamentos, né, fixos ali, você não consegue gerar valor ali. Tem que fazer isso contínuo, né? Enxerga isso como um fluxo inteiro, cria um time multidisciplinar, né? Esse é o ideal, né? E aí faz a coisa acontecer. Métricas de impacto, né? O foco é no resultado, né? O foco é no seu propósito ali, né? E não tenta medir números, né? Não tenta medir quantidades, tenta medir resultado, valor, né? ROI, ah, valor para o cliente, melhoria no NPS, né? Essas coisas equivalem. Se você for medir, tá, mas esse mês aqui a gente entregou 50 atividades, 50, a gente trabalhou em 30 funcionalidades. O que que significa isso, né? As quantidades começam a não fazer sentido quando a gente está pensando em mentalidade sistêmica. Lidere pelo propósito, né? Não com controle. É, esse é um ponto importante também, porque se você tem muito claro qual é o propósito da empresa, né, quando você vai para os níveis mais para baixo, mais operacionais, esse propósito ele vai engajar, né? E se você faz com que as pessoas pensem nesse propósito em vez de metas, né? Metas numéricas, você faz com que essas pessoas elas questionem, assim, tá, essa coisa que a gente vai fazer, ela faz parte do propósito, né? Ela vai melhorar a vida do cliente.
E aí, com essa pergunta, às vezes você fala assim, não, não vai melhorar, então faz. Não perde tempo com isso. Vamos pegar uma coisa que faça sentido. Então, se você tiver essa estrutura toda, acho que vai fazer com que é, a empresa consiga fazer mais uso, um uso melhor da agilidade. A cultura de aprendizado e experimentação contínua, isso também é uma coisa importante. Não adianta você só falar, não, pode errar ou pode experimentar, vamos fazer POC. Mas se você penaliza uma POC, né? Ah, não, a POC tem que ser independente da sprint. Então, então fudeu. Então não vou fazer POC, né? Então, se você, então a cultura, né? A cultura mesmo, ela precisa ser de aprendizado. Então, você precisa criar bases para que a experimentação exista, né? Seja possível. Se você chegar num determinado momento do time e falar assim, tá, temos que fazer tal coisa aqui. Aí o pessoal fala assim, pô, mas a gente nunca fez, né? Como é que a gente vai trabalhar nisso? Vamos fazer uma POC? Ó, tá aqui, ó. A gente pode fazer assim, assim, assado. Projeta a POC, assim, tá, temos uma semana para a gente implementar essa POC aqui e me dar o resultado. Aí o pessoal trabalhou na POC, fez ali, e fala assim, ó, o resultado é ruim, não vai funcionar. Se você fala assim, porra, que merda, por que que vocês fizeram então, né? Já fudeu. Né? O ideal é, tá, aprendemos com isso. Qual é a nossa outra alternativa? Vamos fazer outra POC, com outra coisa aqui, né? Vamos experimentar outros detalhes. O que que a gente aprendeu com isso? O que que a gente não, precisa buscar para que a gente não perca tanto tempo para definir uma outra POC, né? Tudo é aprendizado. E tudo tem que ser utilizado, né? Não é que tem que ser utilizado, mas todo aprendizado vai gerar alguma decisão nova e diferente que vai fazer com que você trabalhe melhor da próxima vez. E transferência e feedback contínuo é o que a gente já tinha falado, né? Transparência é você mostrar sempre o que você quer, né? E, e feedback contínuo dado que eu tenho essas coisas aqui, o que que você me responde sobre isso? Qual é a sua reação? E isso está sempre claro e a gente modificar o nosso comportamento de acordo com esse feedback que a gente está tendo, né? Esse retorno. Bom, gente, isso é o que eu queria mostrar, e por último ali a minha tese, né, que agilidade não é destino, né, é uma jornada. Né? A agilidade ela serve para melhorar a entrega da sua empresa. Né? Ela não é agilidade por si alguma coisa útil. Quer dizer, a utilidade dela está em trazer mais transparência, trazer um processo em que você seja capaz de mudar, né, na hora que precisa. É um, é um modelo que faz com que você se engaje melhor com o seu cliente, com o seu propósito, para que você não desperdice tempo em coisas que não precisam ser feitas. Né? Então, esse é um caminho, né? É a forma de você trabalhar com isso. Beleza. Muito bom, Moral. Deixa eu ver. Tá Empresas não utilizam vão falir? Não, né? Não. Já me deu uma travada aqui, não sei se sou eu. Eu não, Tá, não, não sou eu, né? Eu acho que é o Oral. tá. Que bom. Que Eu bom acho que que foi que que bom que ele, foi no ele... finalmente. Mas essa frase Be- ela é muito importante, Wagner, né? Uhum. Não é um evento, né? Eu tirei sarro ali uma hora no chat ali que eu falei que se dava para instalar agilidade, né? Dá para instalar? É o CD que instala aí a agilidade, né? Que ferramenta que S- contrata, né? Sim. Então, agilidade não é um evento, agilidade é um processo dentro de uma empresa.
Agilidade em certo aspecto, e dependendo como é que tu encara a história, os valores do Lean tem a coisa da perfeição, né? Perfeição tu não alcança, ela é uma utopia, né? Tu não pode ficar preso nessa busca pela perfeição, porque tu entra em parafuso também, né? Tu tem que estar sempre analisando o que que dá para melhorar, o que que dá para adaptar e seguir evoluindo. Mas, bem dizer, ela é uma utopia, ela é uma busca. Tu tá tentando atingir uma estrutura, um fluxo que talvez tu atinja em alguns momentos da história, depois tem gente do time que sai, tem gente do time que muda para outro time, daí volta a recuperar, né? Então, não tenho utilizado muito mais, mas tem aquele ciclo do, do, do Tuckman, né? É o forming, storming, norming, performing, adjourning, sei lá, tem os termos também da saída, quando termina, enfim. Mas a gente tem isso presente, né, cara? Ele é um esforço. Eu acho muito engraçado, assim, quando vê uma galera dizendo, o negócio é codar, é sair codando. E no meu time eu fiz e deu certo. Que bom, cara. Documentem isso que vocês fizeram e vejam o que que aconteceu ali. Provavelmente tinha gestão de fila, vazão controlada, entrega contínua, qualidade presente, metáforas claras. A gente, né? Então, normalmente quando tu vai, e não é assim, é bala de prata. Não, não é, de novo, né? Tudo que a gente tá falando aqui, o Marcos trouxe inúmeros ali. Talvez a leitura mais nova daquelas ali é o quê, Marcos? 40 anos? 30 anos, sei lá. Tudo bem, o livro da Donella é um livro póstumo, mas o que tem Sim. palestra dela da Eco 92, Uhum. entendeu? E quer dizer então que ela estudava esse assunto antes. As palestras dela era como é que é? Com a transparência? Como é que chamava aquilo lá? É, vai, esqueci o nome disso aí. Mas Retroprojetor. isso, Retroprojetor. Ah, Tu, retroprojetor. verdade. tu acha os vídeos dela da antigão assim, ela passando lâmina assim, botando no esqueminha assim, projetando. Cara, né? Então, assim, não tem nada novo, né? Quando a gente fala de agilidade, não tem nada novo, cara. Assim, Exato. 2009, eu tenho uma palestra que eu fazia que eu chamava assim, vamos voltar para 2009, cara. Vamos voltar para aquela palestra do Flickr, do 10 deploys por dia, entendeu? A gente se perdeu, cara. A gente não falava em DevOps ali ainda, a gente falava de infraestrutura ágil, era o termo que a gente brincava ali. O DevOps foi aparecer um ano, dois depois. Mas ali a gente estava aprendendo, a nuvem estava começando a tomar forma, né? A galera tentando fazer. A gente se perde, a gente se perdeu muito, assim. E a gente tem um perigo agora com a história da IA e eu vou chamar vou usar o termo em inglês. Eu ia falar emburrecimento generalizado, vou usar o enshittification, né? O enshittification, que é o termo que está sendo utilizado para. As coisas estão piorando, a gente está degradando tudo, a gente está deixando de prestar atenção no que tem que prestar atenção, né? E vamos combinar que tem um monte de coisa que não tem que prestar atenção. Tá tudo certo. Mas para algumas coisas a gente tem que prestar atenção, garantia de qualidade, experiência de uso, né? E que a gente não se perca nessas estruturas achando que a IA vai resolver, né? Então a gente tem que ter garantia, né? Fizeram um teste agora recente, passaram um monte de trabalho de freelance para as IAs, a que mais conseguiu fazer coisas fez 2% dos trabalhos. Fazer. De ponta a Ontem ponta. uma pessoa que trabalha comigo contando que ela começou a usar o cursor, estava toda animada. Passou uma tarefa para o cursor, ele disse que terminou, ela foi olhar e fez tudo errado e não implementou, mas disse que fez, né? Não sei qual foi o modelo que ele utilizou para implementar a tarefa lá. Então é muito relativo, né? Eu já estou há mais de uma centena de dias diariamente brincando com as IAs para programar. Então eu digo que eu já achei os fios da meada, assim, da coisa de como conseguir produzir um código não exatamente super excelente, mas um código que sobreviva a um certo crivo, né? Mas confesso a vocês que esses dias a ferramenta, não sei se exponho a ferramenta, que fica mal para o modelo, né? Mas a ferramenta falou assim: não estou conseguindo atingir esse percentual de cobertura de testes. O que que ela pode fazer? Ela pode fazer mais testes, né?
O que ela Sim, fez? Ela reduziu a configuração dos percentuais que eu tinha colocado. é esperta. É, Daí malandro essa IA aí, hein, mudou, cara? ela Malandro, mudou e hein? falou Já tá dando assim, as voltas dela, pronto, hein? agora estamos dentro dos padrões de Dentro. qualidade estabelecidos. Olha aí, as IA já Eu estão achei dando até as fenomenal, voltas, hein, cara. meu? Não, tá Olha, ficando bom. Você já tá e é dando o as voltas, seguinte, né? e eu tenho print. E não foi um print gerado por IA, foi o print do terminal aqui da. Então, assim, cara, se a gente não se liga no que a gente tá fazendo, o que vai ter de código com método vazio, o teste dizendo que tá passando, é loucura, cara. Então a gente tem que ter. Eu tenho uma teoria ali, eu vejo pelo chat GPT, ele quer sempre te deixar feliz, né? Ah, ele vai te Ele deixar. sempre vai entregar o que tu quer, né? Então, é uma droga, né? É como algumas coisas que a gente usa, né? Como as redes sociais, né? Não estou dizendo que é de todo mal, né? Todo mundo usa, mas é um vício, né? É uma coisa que ele está trabalhando para te deixar dependente dele o tempo todo, né? Isso, Então, ele isso, está sempre querendo te agradar, né? isso. Então, isso é um perigo, né? É um perigo constante, né? A gente tem que ficar vigilante, né? Para um ser humaninho preguiçoso como eu, assim, cara. Ele me ajuda muita coisa, tá? Esses dias eu tinha que resumir um monte de história e tal. Tinha três, quatro transcrições de reunião que eu tinha que olhar, analisar. Falei, ah, amigão, dá uma olhada aí, ó. Eu me lembro que por volta do minuto tal tinha tal coisa, e volta do minuto tal deve tal coisa. Dá uma olhada se tem isso aí. Usa isso como referência. Me traz o que mais tu achou aí pra eu dar uma olhada. Aí vai, aí vira uma troca, né? Aí tu tá usando o, Uhum. o, o agente como ele como teu copiloto, não tu como copiloto dele, né? Então, eu Evidentemente. sempre brinco aqui, ó, eu sempre estou a um braço de distância de um patinho, entendeu? Eu tenho coleções de patinhos, eu tenho patinhos espalhados pela casa inteira. Então, a qualquer momento eu posso fazer um rubber duck programming, né? Então a gente troca ideia com um pato. Então, às vezes eu troco ideia com ele ali, eles olham pro pato, trocamos uma ideia, e assim vai evoluindo, entendeu? Perfeito. Mas tem isso, cara. Mas eu acho, desse lance da cultura, eu não acho que a IA vai melhorar, entendeu? Eu acho que só piora. Não, A gente vai só ter vai piorar. menos pensamento crítico acontecendo. A gente vai ter mais velocidade, mais. "Ah, deu certo na primeira vez. Mas por que que deu certo? Não sei, deu certo, vamos avançar. Não pergunta. Não descomenta essa linha. Não mexe aí porque não sei o que vai Ainda, acontecer. ainda não tive código assim, mas eu espero um dia ter um código que vai ter um comentário. Não descomente esta linha. Gerado por Muito IA. bom, muito bom, muito bom. Ela tá E será aprendendo com a que, gente, né? e será que não vai ter também documentação que o pessoal pede para IA gerar, larga lá dentro para preencher campo de requisito e vai ter também documentação assim, como diz, para encher linguiça, né? Aí o dev vai ler tudo aquilo lá e Mas sabe o ah, que que eu fiz num certo. projeto agora, ô Marco? Aqui, ó o que eu fiz. No GitHub tu consegue padronizar issues, tá? Então, se tu criar dentro do teu projeto no GitHub lá o issues template, quando tu vai criar uma issue nova lá, ele pede qual template tu quer ou se tu quer uma issue em branco lá, beleza. Daí eu criei uns issues templates, tá? Aí eu dei a tarefa para a IA realizar. Ela realizou a tarefa, usando automação de testes, validando, tudo, perfeito. Depois que ela terminou a execução daquilo que eu pedi para ela fazer, eu falei assim, legal, antes de fazer o commit, eu quero que tu crie a issue lá no meu GitHub usando esse template aqui, baseado nisso que a gente modificou. Monta o plano da issue aí e me apresenta. Ela montou o plano da issue, daquilo que eu já tinha realizado. Então eu estava documentando pós, não pré, daquilo que eu tinha tido uma ideia. Eu falei, cara, eu tive uma ideia, que vou implementar. Vou cadastrar issue? Não, não vou. Vou fazer. Aí eu cadastrei a issue ficou perfeita com aquilo que eu implementei. Porque e ela já usou o template. Ficou linda, lindamente escrita. Ela escreveu. Automaticamente depois, como ela cadastrou a issue, a IA cadastrou a issue para mim, né? Que eu estou integrando ela já com o GitHub. Ela já sugeriu depois o git commit, fazendo o close, cerquilha, número da issue lá então. 100%.
Mas eu tô acompanhando, eu vi o que fez. Sim, Cara, o que vai ter de galera fazendo exato. isso aí sem olhar, sem pensar? Bah. Uhum. Ainda mais os jovens, né? Os jovens. A galera Os sempre com mil proativos, não digo coisas, nem né? os jovens, Com tá? Não mil digo nem os jovens. coisas, né? Não digo nem os jovens, digo os proativos. É, tá vendo o Ah, sim. YouTube, tá vendo. Proativos. Vou mexer mais nessa. Aproveita e formata também esse código. Pá! E daí tu perde todo o track do teu Git lá no arquivo. Bah. Então é bem diversão por aí, cara. É, Eu acho vem sim, que vem sim. Perfeito, pessoal. Arol, travou bem na hora que tu estava finalizando, né? Mas interessante. eu ia falar assim, se alguém tinha perguntas, mas daí o Daniel já veio, já emendou e ficou ótimo. E se alguém, né, o Alexandre, o Marcelo, o Ryan, não sei, mas quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, a oportunidade é essa, né? Se não, fica pro próximo, né, ô Daniel? Ó, e Ah, já tudo temos o bem. próximo, já estava anunciando ali, cara. Tem aqui no Boa. chat, então a gente é um evento oficial do TDC, a gente tem um formulário ali para preenchimento. Quem não preencheu, por favor, preencher. Tem um cupom de desconto, né? O Guma 10. Ali ganha 10% de desconto. E tem ali o link do próximo evento que a gente vai estar fazendo. Fale um pouquinho aí Já faz uma chamada aí, Aaron. O Daniel, pro evento lá do dia Então, cara, 19, do dia 19. a ideia é. Eu brinco que é por parte de recomendações médicas também. Voltar a ver pessoas, mas voltar a ver pessoas para aquilo que importa, que é bater papo, né? Trabalhar, a gente trabalha de casa. Trabalhar, a gente trabalha de qualquer lugar, executa o trabalho, né? O que tem que fazer de reunião faz, o que tem que parear, pareia. Mas a gente poder ter essa troca mais socializar mesmo e bater papo, contar umas histórias aí, não gravado, né? Daí o cara pode contar umas histórias que fica ali, fica na lenda urbana das histórias, falar sobre os últimos layoffs, falar sobre as coisas que estão rolando, mas fica esse papo aí, a gente vai então dia 19, a gente provavelmente vai ficar itinerante, agora a gente vai fazer num bar ali que fica, né, num lugar agora que está bastante boêmio em Porto Alegre e tal, né? Um lugar mais calmo, dentro dos agitados. Então vai ficar próximo dos agitados, mas a gente vai fazer um lugar mais calmo. Depois quem quiser ir pro agito, pode ir, tá tudo certo. E aí, dia 19 estaremos lá trocando essa ideia. Quem quiser. No Gastrobar Rua Meet, Cabral. Meet Gastrobar. Teve uma vez que eu marquei um happy hour que eu falei, tá, mas é no Meet? Isso, é no Meet. Tá, mas cadê o link? Não, tu não tá entendendo. É no Meet Gastrobar. Perfeito. Tem que pegar um Uber, um transporte, alguma coisa, tu chega lá. E aí lá estaremos, né? Então é isso, é bater um papo, comer uma batatinha frita lá. Quem é carnívoro comer carne, quem não é, tem os vegetarianos lá também. Um suco, um refri, uma cerveja. Nunca tomei café lá, mas deve ter também. Perfeito. E é isso aí, gurizada. Beleza, Valeu. parabéns, Marco Aral, né? Eu sempre chamo de Aral, né? Mas é muito, muito bom a tua explanação, né? Tuas ideias ali, a construção, né? Mas é perfeito. Eu gostei, né? Eu não sei o pessoal, né? Mas eu achei muito bom. E é isso aí, foi uma aula aí. Obrigado, Aral. Legal. Gente, se vocês quiserem trocar ideia aí, depois eu deixo aí o meu WhatsApp e coisas assim, pra gente, se vocês quiserem conversar mais. Eu acho que precisamos conversar mais. Exato, exato. Eu acho que é tudo muito dinâmico, muito rápido, né? Às vezes a gente precisa parar e conversar e entender um pouco mais profundo as coisas, né? A gente vive um mundo muito líquido. É isso aí. Precisamos de Beleza, valeu, aprofundamento. pessoal. Sim, não, perfeito. Muito obrigado, Valeu, pessoal. gente. Valeu. Um Obrigado. abraço, até Valeu. mais.